ter uma nova esperança de vida. Bem, são essas as minhas sugestões. Eu quero agradecer a todos pela participação e desejar que desta audiência saiam soluções efetivas para esse problema. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Alan Rick e passo a palavra à nossa presidente, deputada Jo Moraes. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, deputado Rocha e convidados, pedir desculpas. Eu tive que me ausentar, teve uma votação, eu que orientei também, além de ir ao Ministério. Então, eu vou ter que ler as notas taquigráficas, porque o pouco que eu escutei foi de fundamental importância para construir a política migratória. A ideia da realização dessa audiência pública, ele tem esse valor no sentido de que é preciso dar uma urgência a determinadas definições da política. O deputado Rocha tem razão, nós atrasamos na votação e na apreciação desta política, que eu acho que pese as dificuldades, nós vamos ter que tomar como referência, deputado Rocha, o PLS do Senado Federal, do senador Aloysio Nunes, que eu acho que foi feito um esforço grande de agilizar. O senador é presidente da Comissão de Relações Exteriores, lá também sente essa pressão. Nós vamos ter que agilizar esses procedimentos. Essa é a primeira, vamos dizer, conclusão que eu tiro dessa audiência pública. A segunda conclusão, o segundo indicativo, consideração, o fenômeno migratório está exigindo muito de todos os países. Eu estava vendo uma notícia do dia 12 de abril, 3.791 africanos aportando na Itália, salvos naquelas águas. Um mês antes tinham sido 3.400 salvos pela Marinha Italiana, para que não morresse naquelas águas. A presidente do Congresso da Itália nos visitou e, em conversa com o presidente Eduardo Cunha, ele colocava, olha, nós temos que levar para a comunidade europeia que divida conosco as responsabilidades. Isso, eu acho que o sentimento que a Itália expressou na Europa é um pouco o sentimento que o Acre precisava e que agora expressa. Olha, vamos partilhar as responsabilidades, que isso não é um problema, não era um problema da Itália. O problema da Itália era meramente geográfico, porque as balsas que levavam estavam mais perto da costa da África. Eu queria indicar conclusões, mas fazer uma referência. Nos tocou muito o depoimento da Nadine. Eu estive no Haiti, eu fui em missão, deputado Rocha, para fiscalizar, e aí, como uma comissão de fiscalização demandada pelo Ministério da Defesa, a ação da MINUSTAH, do Brasil na MINUSTAH, se havia respeito à soberania do Haiti e como que estava se processando a relação dentro do interior. Tivemos a oportunidade de ir e de visitar livremente todas as áreas. Uma constatação, o desastre ambiental que o Haiti viveu é de tamanha dimensão, e eu acho que todo parlamentar que está aqui deveria, antes da MINUSTAH sair do Brasil, visitar o Haiti. Vou fazer, inclusive, pedir ao Exército Brasileiro, ao Ministério da Defesa, que faça isso, porque aí tem a dimensão dos dramas. Porque nós, os empresários haitianos, nos pediram, alterem a legislação que possa dar uma certa compensação tarifária nas importações relativas à produção de tecidos no Haiti. Está aqui parado, deputado Rocha. Este projeto está parado na tramitação, porque agregaram àquele projeto um bando de outros pedidos em relação a outros países. Então, para a gente ter consequência, e eu acho que a oportunidade é porque a imigração que passou no Acre, mas do Haiti, assumiu uma dimensão simbólica muito elevada, é que nós temos que nos aprender. Acho que a experiência de São Paulo, do Acre, e agora o Ministério da Defesa fazendo a coordenação dessa articulação institucional, que começa
Doutor Maurício, eu gostei muito porque eu sou agora da Comissão de Controle da Atividade de Inteligência. Acabamos de ter uma audiência pública e aprendi que a inteligência de Estado é uma, a inteligência executiva é outra. E que o senhor está na inteligência executiva, que a gente aqui não tem que mandar muito, mas que a gente tem uma discussão. Dados, informações. Quais são as informações? Como a gente controlar o fluxo que entra no Acre? Porque isso aí depende de uma ação muito mais ampla, porque não é só o Acre. De repente passam a ser outras fronteiras. Acho, deputado Rocha, que acompanha e tem essa preocupação com a política de fortalecimento das fronteiras do país, da ação da Polícia Federal. Nós teremos que tirar como consequência e acompanhar, deputado Rocha, também o programa CISFRON, a política do sistema de fronteiras, que possa fazer com que a gente trate a fronteira do Acre, mas também as outras fronteiras que não permitam a se colocar aí. Já terminei. Por último, deputado Rocha, eu queria fazer uma sugestão. O Haiti está não apenas no Acre ou em São Paulo, mas em todos os estados. Eu fui sábado numa comunidade pobre, e lá a liderança pediu ajuda porque tinha haitianos e a dificuldade da língua. Então, o primeiro desafio, e aí eu queria pedir, concluindo, deputado Rocha, ao secretário Beto Vasconcelos, que nos apresente, talvez não necessariamente em audiência pública, deputado Rocha, mas a gente poderia ir lá, não sei se vai dar tempo de colocar, todo um projeto de articulação institucional que o Ministério da Justiça, junto com todos os estados, está realizando. Essa é a coisa que nós precisamos ter conhecimento. Sair daqui dessa conferência, nós temos. Se não for hoje, deputado Rocha, nós faremos, ou mesmo que não seja audiência pública, porque está com uma dificuldade muito grande de data, uma conversa no Ministério, ou o Ministério vem aqui para, em reunião especial, apresentar o projeto global que nós precisamos. Segundo, há uma necessidade de que a sociedade organizada possa se incorporar e seja parceira também. Não apenas as ONGs especializadas, mas tem a sociedade. Só para concluir, tem associações comunitárias que estão pedindo. Então, como é que a gente pode ter uma política para essa sociedade organizada que está com a prática humanitária nesse sentido? Recebemos a Agência Internacional de Refugiados da ONU, que quer também que a gente escuta. Vamos realizar um seminário sobre política humanitária. Mas que, neste aspecto, a gente tire dessa, e Vossa Excelência fica responsável por uma certa sistematização em torno também de que mobilização da sociedade a gente vai ter. E, por último, eu acredito que eu expresso aqui uma enorme satisfação e alegria de solidariedade com o povo haitiano. Eu vi o que é viver na escuridão das ruas de Porto Príncipe. Eu vi o que é não ter água naqueles córregos que foram atropelados pelo desastre ambiental. E acho que é uma obrigação e um dever da nossa solidariedade. Desculpe, presidente, pela ampliação. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer a sua fala e dizer que, pelo pouco tempo que convivo com Vossa Excelência aqui na comissão, já tive a oportunidade de sentir e de confirmar sua sensibilidade. Acredito que a Comissão de Relações Internacionais não podia estar em melhores mãos, né? E acho que nós podemos construir, sim, né, o caminho para antecipar a aprovação desse PLS, né, dar uma solução final para isso, e me coloco à disposição, né, de Vossa Excelência para, nessa ida ao Haiti, estarmos juntos. Aqui muitos parlamentares gostam de viajar para outros países, né, mas aqui quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para ir ao Haiti. Me interessa muito o tema, né, e sei do seu interesse nessa questão, que é uma questão que está acima de questões partidárias. Né, mas queria passar a palavra à deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Senhor presidente, eu queria parabenizar pela realização desta audiência em conjunto entre a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão
de Relações Exteriores, saudar a nossa presidenta, a presidenta João Moraes. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, e a Comissão de Direitos Humanos já fez uma discussão, alguns anos atrás, se não me falha a memória, em 2012, sobre a questão dos haitianos no Acre. Naquele momento, a situação era extremamente dramática, ela muito mais dramática, porque, inclusive, nós não tínhamos a liberação dos vistos, e as pessoas haitianos fugindo de um processo extremamente doído no seu país, não conseguiam adentrar ao Brasil, não conseguiam entrar dentro do Brasil. E havia milhares de haitianos que estavam esperando a possibilidade de entrar legalmente no país. Eu penso que, comparando a situação de hoje e a situação àquela época, de alguns anos atrás, analisada pela Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos grandes avanços. Primeiro, na emissão do visto, inclusive com a presteza do Ministério da Justiça de viabilizar os vistos, e na acolhida também, na acolhida dentro da lógica de que estamos acolhendo pessoas, seres humanos, e que os direitos da pessoa humana, ou eles são universais, ou eles não são direitos da pessoa humana. Portanto, nós não temos os direitos que podem valer para determinado grupo, determinada etnia ou determinado país, e que não possam ser considerados na nossa própria existência e com a única condição de sermos seres humanos. Então, portanto, nós tivemos um grande avanço. Eu queria parabenizar tanto o governo federal quanto o governo do Acre pela realização de todas essas ações nesta perspectiva de estar acolhendo este povo que está saindo de uma situação extremamente catastrófica no seu país. E dizer, dentre outras coisas, que me parece que nós precisaríamos ter realmente um processo de discussão mais aprofundado. O deputado Jordi sugeriu um grupo de trabalho. Acho que é importante o grupo de trabalho. Acho que é importante que as comissões possam ir ao Acre. Acho que é importante ao Acre e a São Paulo também, mas que possam ir e possam constatar a situação, inclusive fazer essa comparação, porque nós estamos lidando com uma questão, como todas as questões de respeito aos direitos humanos, que elas fogem da lógica partidária e da disputa dos palanques e da disputa dos projetos. Nós não podemos permitir que este processo, que é extremamente doído para um povo e que faz com que nós possamos refletir sobre a nossa capacidade de acolhimento e de considerar que cada ser humano é um ser humano, ele possa ser vergado por qualquer disputa de menor valor, ou disputas partidárias, ou de palanques num processo de construção eleitoral. Por isso, deputado Rocha, penso que essa é uma questão suprapartidária, essa é uma questão que nos toca, é um diálogo de pessoas com pessoas, e é um diálogo para que nós possamos reafirmar os direitos. Então, acho que a ideia do deputado Jordi é uma boa ideia na perspectiva de que possamos construir, não sei se um grupo de trabalho é permanente, mas um grupo de trabalho para que nós possamos, em contato com o governo tanto dos estados, do estado de São Paulo, quanto do estado do Acre e o governo federal, nós possamos trabalhar, mitigar, refletir e apresentarmos uma atuação deste parlamento ou uma contribuição deste parlamento neste processo. O segundo aspecto é que nós precisamos, e a deputada Jô tem razão, nós precisamos também estabelecer este diálogo com o Haiti para que nós possamos fazer com que as pessoas não tenham que sair do Haiti, inclusive, porque ali é a terra das pessoas que ali nasceram e que estão sendo expulsas por uma série de violações, estão sendo expulsas e de fenômenos naturais também. A deputada Jô foi muito esclarecedora a sua fala e queria lhe parabenizar para mostrar como foi destruído o Haiti pelos fenômenos naturais e que é preciso que o Brasil também atue na perspectiva de construção e de soerguimento daquele país para que nós tenhamos dignidade às pessoas que ali estão. Acho que a deputada falava sobre um exemplo acerca de um produto, enfim, das condições de um produto, mas era preciso que a gente pudesse fazer uma cooperação com o Haiti de forma bem estruturada
estruturada nesta perspectiva. E, por fim, dizer que, frente a tudo isso, ou seja, a necessidade de estarmos com um grupo de trabalho, a necessidade de termos acesso realmente a esse plano, que tem que ser um plano multissetorial, porque nós não resolvemos só com uma política, são várias políticas que estão envolvidas nesse processo e na discussão da migração dos haitianos para o Brasil, mas que é preciso ter um grupo de trabalho com esta estrutura em nível de Estado e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de participação da sociedade civil e deste parlamento. O grupo de trabalho, a ida ao Estado do Acre, acho que era importante para que nós, e São Paulo, para que nós pudéssemos estar verificando tudo isso e nós fazermos a discussão da cooperação com o Estado ou com o país, com o Haiti, na perspectiva de que nós pudéssemos estar contribuindo para que aquele país voltasse a se erguer frente a todas as tragédias que houve naquela localidade. Eu só encerro dizendo que isso talvez seja mais importante do que as tropas que estão no Brasil ali, né? As tropas que estão no Brasil que não se justificam frente a toda essa discussão e necessidade. Quanto se gasta com as tropas brasileiras no Haiti, que estão em processo, me parece, de desativação, mas quanto se gasta ali e quanto se poderia gastar de ajuda efetiva nas políticas do Haiti para que nós pudéssemos estar fazendo com que aquele país pudesse se recuperar de todas as intempéries que o seu povo foi vítima deles. Então, por fim, com essas conclusões do grupo de trabalho, com esses encaminhamentos, eu encerro saudando as duas comissões por esta realização desta audiência e a necessidade de que ela não se perca, lembrando que nós, com a atuação da Comissão de Direitos Humanos à época, alguns anos, se não me falha a memória, em 2012, que fizemos essa discussão acerca do visto, nós também contribuímos para que pudéssemos estar com esta constatação no dia de hoje, que é uma constatação dos avanços da atuação do governo federal e do governo do Estado do Acre na perspectiva do acolhimento. E encerro apenas dizendo, delegado, que me surpreendeu e acho que é importante um dado que Vossa Senhoria trouxe para esta audiência, que diz respeito aos dados. É preciso que nós tenhamos os dados. E foi muito importante os dados que Vossa Senhoria trouxe para essa audiência, mas é preciso que quanto mais dados nós tenhamos, mais nós temos a possibilidade de acertar na elaboração das políticas públicas. Os dados não são apenas para o conhecimento. Os dados são base absolutamente fundamental para a elaboração das políticas públicas. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Agradeço, deputada Érica Cocá, e passo a palavra à penúltima parlamentar, a deputada Rosângela Gomes. Senhor presidente, deputado Rocha, os demais deputados aqui presentes, deputados e deputadas, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo tema abarcado aqui nesta tarde, manhã-tarde, nesta casa, até no último dia de atuação do Parlamento, em que nós tivemos um semestre de uma produção muito elevada aqui nessa casa, e Vossa Excelência fecha os trabalhos com um tema tão importante e relevante para o nosso país e para o mundo como este, que é a preocupação dos nossos irmãos haitianos. Saudar a mesa na pessoa do representante do Ministério da Justiça, o Beto Vasconcelos, que já tive a oportunidade de dividir o espaço da mesa em outras audiências, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e também como membro titular da Comissão de Relações Exteriores, presidida pela nobre deputada irmã Jo Moraes, que de forma muito aguerrida, sincera e verdadeira preside essa comissão. Dizer, senhor presidente, da minha ratificação com relação ao deputado Alan Rick, que é do meu partido e que mora no Acre e que conhece tão bem a realidade do Estado e que me pontuava a maneira com que ele e a família dele receberam os companheiros e ajuda até no dia de hoje a acolher os nossos companheiros no Acre.
Eu acho que a gente precisa realmente combater essa questão dos coiotes. Ele também fala da preocupação da otimização dos vistos. A deputada Jo Moraes traz informações mais precisas, até abarcada aqui pela deputada Érica, que é a questão da ajuda nos problemas de natureza daquele país. Eu acho que o Brasil, com essa riqueza de biodiversidades, pode ajudar muito na reconstrução. Acho que a questão das Forças Armadas lá, Érica, eu não sei, acho que a gente teria que ver melhor, seria no sentido de dar mais segurança àquela população. Mas o que muito hoje que me sensibilizou, Jô, é o exemplo da Nadine, de superação, porque uma mulher negra, cega, expulsa da sua terra e que consegue, com o exemplo de superação, ainda fazer uma faculdade de Direito. Eu, como também da área de Direito, e que também tem uma história dura de vida no meu país, né? Já morei na rua, passei fome, filha de pai e mãe alcoólatras. Então penso, Jô, que se eu fosse para um outro país, como a Nadine foi, qual seria a recepção dos outros países com a minha pessoa? Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós, parlamentares que representamos o povo, temos esse espírito de estar servindo ao povo da melhor maneira possível. Então, eu não poderia deixar de ressaltar aqui essa história de superação e também que estive recentemente no estado de Santa Catarina para realizar um trabalho com as mulheres do meu partido, um final de semana, e no hotel pela manhã eu tomava café e fui servida por um haitiano, deputado Rocha, que com muita educação e presteza conversava comigo, e eu fiz questão de perguntar de onde ele era, e ele conversou comigo, falou a sua história, como chegou aqui no país, falou um pouco com lágrimas dos olhos do seu país, e que teve a oportunidade de estar ali num hotel em Santa Catarina, prestando serviço, que fala, Jo Moraes, 5 idiomas. 5 idiomas. O quanto nós poderíamos estar utilizando essa sabedoria desse haitiano para estar fazendo cursos de línguas numa comunidade como, por exemplo, no meu estado, na Rocinha. Então, eu quero ratificar aqui o nosso posicionamento de valoração à acolhida dos nossos irmãos de outro estado. É óbvio que acredito que o Haiti e o Ministério da Justiça poderia e poderá ajudar um pouco mais na questão da estruturação e acolhimento dessas pessoas, e isso a gente pode fazer em conjunto, Jô, porque recebíamos na tarde, há 2 semanas atrás, como responsável por um grupo de amizade de países amigos Brasil e países caribenhos, e recebemos o embaixador, se eu não me engano é o Taylor, embaixador do Haiti, e falávamos também do nosso interesse já naquele momento, e ele me convidava para ir no Haiti, não sei se você lembra, deputada Jo, e nós falávamos também do nosso interesse de estar ali somando forças e ajudando, tanto quanto na Comissão de Direitos Humanos, tanto quanto na Comissão de Relações Exteriores, sem perder o foco, que é de trabalhar a melhor estruturação para receber os nossos companheiros e também na questão de estar servindo com presteza aqueles que, infelizmente, por algum motivo de força maior, estão deixando a sua pátria. Então, Nadine, os meus respeitos a você, o meu carinho, e que fique aqui registrado a minha solidariedade pela sua história de superação, assim como eu também, só que eu tive a grata alegria de não precisar sair da minha terra pátria. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço a deputada Rosângela Gomes. E, como último parlamentar inscrito, eu queria aqui